Amigos meus que, como eu, gostam do futebol, salve, aqui estamos para a nossa resenha semanal, para falar de coisas do futebol da nossa aldeia e para falar da empolgação do torcedor maringaense que tem o seu time consolidado nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Resultado se confirmou com o triunfo do time maringaense sobre o Novo Hamburgo no domingo no Estádio Regional Lee Davids, com quase 7 mil pessoas participantes, vibrando, homens, mulheres, meninas, crianças, todos ali com a camisa tricolor, vibrando muito por conta de que o Maringá enfrentou pela segunda vez o Novo Hamburgo, precisava não perder por diferença superior a 2 gols, poderia até perder por 1, mas não levou isso em consideração. Partiu para cima, foi buscar o resultado e venceu de novo o Novo Hamburgo por 1-0, o Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul. Com isso, no placar agregado, foi para 5-2, por conta de que, lembrem-se, no jogo de ida, tinha abatido o time do Sul lá, nos Pampas por 4-2. Maringá classificado, uma classificação que pode-se dizer tranquila, uma campanha extraordinária dentro dos seus domínios, 8 partidas, 8 vitórias, 16 gols anotados, um único gol sofrido, não é pouca coisa, não é? Os mais prudentes pedem ao torcedor para que contenha, para que não seja tão empolgado, mas não tem como. Para o torcedor, fala, poxa, esse é o time, não tem como não subir para a Série C do Campeonato Brasileiro com esse retrospecto que tem o time maringaense, capitaneado pelo Jorge Castilho. Mais uma vez, não foi esteticamente uma partida extraordinária, não é? Você quer ver jogo bonito, vai assistir a Champions League, e às vezes nem lá. O Maringá Futebol Clube jogou da forma que precisava fazê-lo, não é? Evitar surpresas, afinal de contas, se toma um gol, a situação pode ficar tensa, pode se estabelecer uma tensão, afinal de contas, o adversário vinha com possibilidades ainda, matemáticas, de classificação. Não tomou este gol, não correu o risco de tomar este gol, e no pós-jogo, quando o Jorge Castilho tem a entrevista coletiva, mas ali na saída do gramado, ele gentilmente, fora do protocolo, mas por uma questão de gentileza, atende os repórteres. E eu estava entre os repórteres que confabularam com o Castilho, e o que se cobra do Castilho, o que se cobrou do Castilho foi como o seu time perde gols, que quantidade de oportunidades foram desperdiçadas na cara do gol, com o Maranhão, com o Júlio, com o Rodrigo, com o menino Moraes. E o Castilho, prudentemente, com muita sobriedade, disse, olha, se eu criei 5, 6, 7 ou 8 oportunidades, ao invés de lamentar os gols que os meus jogadores não fizeram, eu vou comemorar o fato de que para chegar a esta condição de gol, o time criou, o time foi criativo. E isso é verdade, faz sentido, fiquei refletindo sobre isso. Se o time perdeu a quantidade de gols que perdeu, que chegou a irritar o torcedor e alguns cronistas esportivos, é porque teve uma dinâmica de funcionamento que proporcionou jogadas de ataque. Foi isso que o Maringá fez o tempo todo, criou 5 ou 6 oportunidades. É aquela questão do copo meio cheio e meio vazio, né? No caso da interpretação do Castilho, o copo está meio cheio, criei oportunidades e isso é bom. Então, tem esse tipo de avaliação em relação, quer dizer, 2 visões, aquela questão da idiosincrasia, 2 visões sobre uma mesma questão. Criou muito o Maringá, como eu disse, não foi um jogo bonito, mas foi um jogo de eficiência e que premiou, que fez justiça com o resultado. Pênalti já nos 52 minutos, o Júlio vai lá, cobra, faz o gol. No primeiro tempo, o juizão, que eu não registrei o nome aqui, mas do Rio Grande do Norte, deixou de dar um pênalti claríssimo para o Maringá Futebol Clube, que teria inclusive dado cores diferentes para o próprio jogo se dar aquele gol ainda no primeiro tempo, mas enfim, não tem que reclamar. Na verdade, o Maringá Futebol Clube tem que considerar esta partida com o Novo Hamburgo, esta primeira fase do campeonato, como águas passadas e focar nas oitavas de final. Sabe, o adversário vai enfrentar a Portuguesa do Rio de Janeiro, a Portuguesa que passou pelo misto de Cuiabá. Então, a questão é botar foco na Portuguesa. O primeiro jogo é no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. O Maringá Futebol Clube joga lá e depois decide no domingo seguinte em casa, diante da sua torcida. Eu disse domingo ou sábado no Rio de Janeiro, a CBF homologa, mas normalmente a Portuguesa joga no sábado. Então deve ser no sábado próximo.
esta partida e depois no Willie Davids no domingo. Passando para esta fase, outro detalhe que é interessante destacar é que o Maringá, com esta vitória sobre o Novo Hamburgo, perfez um desempenho que lhe dá a condição de melhor time na classificação geral. Não é pouca coisa. O time foi a 38 pontos, superou Manauara e Brasiliense, equipes que também se classificaram, mas como a somatória dos pontos continua, o Maringá fez 6 pontos, além daqueles que já tinha na primeira fase, e assume a liderança na classificação geral, à frente de Manauara, à frente do Brasiliense, à frente do 13 da Paraíba. Enfim, é o Maringá Futebol Clube, o time a ser batido. É o time com melhor desempenho, com melhor performance até agora no campeonato. Isso significa o quê? Significa nada, amigo meu, por conta de que, doravante, as partidas serão no sistema mata-mata. Quer dizer, se tem a melhor classificação geral, vai diante da Portuguesa e perde, essa classificação geral vai para lugar nenhum. Então, não podemos nos sentar no trono da melhor classificação geral e sim pensar no mata-mata contra a Portuguesa. Primeiro jogo lá no belo Rio de Janeiro, que continua lindo, eu acho, né? E depois aqui no Estádio Regional Willie Davids. Mas uma coisa interessante dizer em relação ao ano passado. As equipes que no ano passado chegaram nestas oitavas de final, entre os 4 primeiros, me parece que todas elas subiram para a Série C do Campeonato Brasileiro. Houve uma exceção lá, que é o caso da Ferroviária, que na classificação, Ferroviária de Araraquara, que na classificação geral não tinha uma condição muito boa, e depois no mata-mata, não é, no traidor mata-mata, acabou se infiltrando entre os 4 que sobem para a Série C do Campeonato Brasileiro. Me deixa explicar uma coisa, como funciona. Agora, a terceira fase foi no mata-mata. As oitavas de final, ainda no mata-mata, com grupos pré-determinados. Se sabe que o Maringá vai enfrentar a Portuguesa. No caso de passar para as quartas de final, aí não será mais com o adversário já definido. O que vai definir o adversário do Maringá Futebol Clube nas quartas de final, e quando chegarmos às quartas de final estaremos com 8 equipes classificadas, será na classificação geral, e aí volta a classificação geral, o primeiro contra o 8º, o segundo contra o 7º, o terceiro contra o 6º, o 5º contra o 4º, e o 4º contra o 3º. Então, tem essa realidade. E isso, o que preocupa em relação a isso aqui, o Cianorte, vamos falar um pouco do Cianorte também, igualmente se classificou, não é? Passou pelo Costa Rica e está classificado para estas oitavas de final. Muitos se preocupam, ora, que chato seria se Maringá e Futebol Clube e Cianorte se chocassem nas quartas de final. Essa possibilidade existe, desde que o Cianorte passe pelo Anápolis, que é o adversário, Anápolis de Goiás é o adversário do Cianorte, e, naturalmente, o Maringá passe pela Portuguesa Carioca. Neste caso, as duas equipes estarão quarta de finalistas, estarão nas quartas de final, estarão entre as 8 melhores, e pode ser que haja um confronto entre elas. Isso porque, conforme eu disse, se o Maringá fica em primeiro, o Cianorte fica em 8º, eles vão jogar uma no Albino Turbay e outra no Estádio Regional Willie Davids. Quem tem a melhor campanha sempre joga a segunda em casa. Agora, é muita coincidência, pode ser que há uma possibilidade disso acontecer, mas há outras tantas possibilidades disso não acontecer. Oxalá passem ambos pelas quartas, não se cruzem nas quartas de final e que os dois sejam semifinalistas. Já pensou? O Paraná entre 4 equipes, com 2 na Série C do Campeonato Brasileiro, é muito melhor do que a encomenda, mas são perspectivas, são possibilidades que existem. Em relação ao time, rapaziada de folga nesta segunda-feira, volta já a partir da terça, e na quinta viaja para o Rio de Janeiro. Fica a expectativa que time o Castilho porá em campo para enfrentar os cariocas, ele que tem feito alternâncias, mas que agora, surpreendentemente, acabou pela primeira vez, e eu acho que nessa temporada, a primeira vez que ele repetiu uma formação. Ele jogou contra o Novo Hamburgo lá no Rio Grande do Sul com um time, e este mesmo time começou a partida contra o mesmo Novo Hamburgo. Mas até uma coerência, porque o próprio Castilho sempre diz: eu escalo meu time de acordo com o adversário. E era hora de testar que ele estava errado, mas ele não, é o mesmo adversário, então vou escalar o mesmo time. E deu resultado, uma partida, uma vitória justa por pênalti aos 52 minutos,
e os jogadores estão todos disponíveis, me parece que não há problemas com lesão, e aí fica a expectativa para a montagem da equipe que tem a responsabilidade de colocar o futebol profissional de Maringá na terceira divisão nacional, a Série C, mas antes disso tem a luzinha do Rio de Janeiro, é preciso passar por ela para que a gente possa ir contando esta história em divisões, né? Uma coisa de cada vez, uma etapa de cada vez. Até agora o Maringá cumpre ao que se propôs. Passou pela primeira fase com relativa facilidade, veio a segunda fase, veio o primeiro mata-mata, diferentemente da temporada passada, lembrem-se, jogou contra o Camboriú, empatou lá, empatou cá, perdeu nos pênaltis. Agora não, venceu lá, venceu cá e segue adiante. Grato pela sua atenção, um abraço fraternal e forte para você do Sul, para você do Norte, axé e boa sorte.